Irmãos, boa noite. Que a graça do Senhor seja sobre as nossas vidas e que ao sair daqui saiamos diferentes, né? Da forma e da maneira como aqui entramos. Com a certeza de que mais uma vez o Senhor esteve entre nós e nos falou por meio da sua palavra. Nós iremos dar continuidade ao nosso tema do mês. Ele ainda remove pedras. E a pedra, ou as pedras, né, que precisam ser removidas nesta noite, é justamente a pedra da infidelidade. É justamente com esta visão que esta pedra da infidelidade precisa ser removida que nós queremos caminhar na noite de hoje. No entanto, irmãos, nós queremos fazer diferente daquilo em que eu costumo sempre a fazer. O que nós queremos na nossa mensagem desta noite é construir um caminho para que a gente possa compreender o agir de Deus nas nossas vidas. O livro do profeta Malaquias é do nosso conhecimento que ele é o último livro da Bíblia. Livro do profeta Malaquias. Mas nós sabemos também que esse livro de Malaquias é o livro em que mais o Senhor trata com o povo acerca da sua fidelidade e a infidelidade do povo, do homem. É o livro que mais fala acerca da fidelidade de Deus e a infidelidade do homem. Para aqueles que são leitores do livro do profeta Malaquias, nós observamos que a estrutura redacional do livro de Malaquias é uma estrutura de perguntas e respostas. Os irmãos poderão ler depois em suas casas, mais uma vez, que neste livro Deus pergunta ao homem e o homem responde. E a resposta do homem sempre é numa tentativa de justificar a sua infidelidade para com Deus. Quando digo que a nossa intenção nesta noite é construir um caminho, porque nós observamos que de Gênesis até o livro de Malaquias, o povo teve a oportunidade de experimentar sempre a fidelidade de Deus nas suas vidas, o seu agir, e nós poderíamos pensar que o Antigo Testamento poderia terminar com uma tônica diferente, com algo mais, digamos assim, mais suave, mais ameno. E não como uma repreensão da parte do Senhor para a nação israelita, para o povo de Deus. E é justamente nesta questão que nós queremos caminhar com os irmãos nesta noite, para que nós possamos entender que, de fato, esta pedra da infidelidade precisa ser removida das nossas vidas, na nossa caminhada com Jesus Cristo, servindo ao Senhor, desde que o aceitamos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Mas o livro do profeta Malaquias vai ficar justamente para um segundo momento. Nesse primeiro momento, eu quero trazer aqui para dentro da nossa reflexão, pelo menos duas pedras que foram removidas. E estas pedras são pedras literais. Pedras mesmo, literais, que foram removidas, porque as outras que nós iremos estar mencionando aqui, ficam no campo da metafísica, mas também são pedras reais e verdadeiras, que nós sentimos no nosso coração, na nossa vida, no nosso relacionamento com o Senhor. Pois não, vamos orar? Baixar nossas frontes, vamos orar? Pai querido, mais uma vez nós
queremos nos apresentar ao Senhor, para que nós sejamos tão somente instrumento nas tuas mãos para a transmissão da tua palavra. E nós te pedimos, meu Senhor, que o teu Espírito possa nos ajudar a explanar a tua palavra, que ela venha com clareza e com entendimento. Senhor, e que entendendo isso nós possamos colocar em prática na nossa vida diária. Nos ajuda, meu Senhor, a caminhar contigo. Nos ajuda a realizar aquilo que o Senhor quer que cada um de nós realizemos. Pai querido, perdoa os nossos pecados, as nossas transgressões. Pois eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém? A primeira pedra que eu gostaria de trazer aqui para dentro da nossa reflexão nesta noite, inclusive ela foi o motivo da pregação do último domingo, no capítulo 11 do Evangelho segundo João, a pedra do túmulo de Lázaro. É lógico que eu não vou fazer aqui um apanhado sobre toda aquela conjuntura, mas pontuar algumas coisas especificamente para que a gente possa compreender aquilo em que nós nos propomos nesta noite. O texto de João, no capítulo 11, nos diz que Jesus Cristo, ele chegou ao povoado de Betânia 4 dias que Lázaro havia sido sepultado. E quando chegou no povoado de Betânia, Jesus Cristo então dirige-se às suas irmãs e pergunta: aonde o pusestes? E elas dirigem Jesus Cristo até o túmulo, e ali Jesus Cristo pede aos presentes, às pessoas presentes naquela ocasião, tirai a pedra. E quando a pedra foi removida, Jesus Cristo chama Lázaro para fora. Queridos, eu quero pontuar aqui nesta passagem do Evangelho de Lucas, aliás, de João, do capítulo 11, que em muitos momentos das nossas vidas, o Senhor Jesus Cristo, ele espera contar com a nossa participação para que as pedras sejam removidas. Senão, ele não haveria pedido para que as pessoas pudessem tirar a pedra. O Senhor espera que em muitos momentos de nossas vidas ele possa contar com a nossa participação para que nós possamos remover a pedra. A outra pedra removida que eu quero trazer também aqui para a nossa reflexão nesta noite é a pedra que está escrita no versículo-chave da nossa série de mensagem. Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, versículo de número 2. Esta pedra removida, ela é ainda mais extraordinária, esse episódio é ainda mais extraordinário, porque aqui há uma inversão, os valores, não digo assim, há uma inversão de pessoas, a inversão. A ordem está invertida. Porque no primeiro momento, o agente ativo da operação do milagre, estava do lado de fora. Nesse segundo momento, que é justamente do capítulo 28, versículo de número 2, o agente está do lado de dentro, Jesus Cristo. Se no primeiro momento o agente ativo da operação do milagre estava do lado de fora, no segundo momento nós observamos que o agente ativo do milagre está do lado de dentro. E aqui nesse versículo de número 2 do capítulo, o irmão pode projetar para a gente. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela.
Aqui nós não encontramos mais a participação do homem, mas de um anjo de Deus que desce do céu, remove a pedra e senta-se em cima dela. Esta expressão, sentou-se em cima dela, significa dizer do poder e da autoridade do Senhor. O anjo remove a pedra, senta em cima dela, numa clara demonstração de poder e de autoridade. Interessante é que quando João escreve o seu evangelho, logo nos primeiros versículos, no capítulo 1, João fala justamente da eternidade de Deus, né? Os primeiros versículos, o irmão pode projetar aí, para que a gente possa ler. Evangelho segundo João, diz assim, Evangelho de João, capítulo 1, os primeiros versículos, 1, 2, 3 e 4. No princípio era o verbo, né? Aqui na tradução da NVI, no princípio era a palavra, que era a palavra, e ele, no princípio, era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. No versículo de número 4, João diz o seguinte: nele estava a vida. Nele estava a vida. Então nós observamos que aquilo que separava o mundo dos mortos do mundo dos vivos havia sido removido. Era justamente a pedra. Jesus Cristo, por si mesmo, nos diz, ele ressuscitou, porque nele estava a vida. Quando nós olhamos para esta expressão joanina, nele estava a vida, e Jesus Cristo ressuscitou no túmulo, nós observamos que o apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Coríntios, a sua primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, nos últimos versículos desse capítulo, o apóstolo Paulo, ele canta ao Senhor assim. Observe, a partir do versículo de número 55 ao versículo de número 58. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aqui nós observamos que Paulo, escrevendo esta carta aos Coríntios, ele pergunta: onde está, ó morte, o teu aguilhão? E onde está, ó inferno, a tua vitória? Porque nós observamos que no momento que Jesus Cristo declarou no capítulo 19 do Evangelho de João, versículo número 20, está consumado, o inferno celebrou. O inferno festejou, pensando que tudo estava perdido. Mas, pelo contrário, Jesus Cristo haveria de ressuscitar. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? E onde está, ó inferno, a tua vitória? Porque o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. E estas duas pedras, podemos assim dizer, foram removidas das nossas vidas. Porque agora, em Cristo Jesus, nós também haveremos de ressuscitar. Todo aquele que em Cristo crê, haverá de ressuscitar, seja pela
morte física, ou melhor dizendo, pela morte física. Então, queria nesse momento, juntamente com os irmãos, com base nestas duas pedras que foram aqui citadas e removidas, pavimentar a nossa caminhada, a nossa jornada aqui de experiência de serviço ao Senhor. Lembrando que o que nós ainda iremos tratar no livro do profeta Malaquias, no profeta Malaquias, nós iremos verificar a questão das pedras da infidelidade que precisam ser removidas. Do Gênesis ao Apocalipse, esperava-se que o livro pudesse terminar, aliás, o Antigo Testamento pudesse terminar de outra maneira, mais suave, sem repreensão para o povo, para as pessoas. Aqui nós podemos pavimentar a nossa caminhada, a nossa jornada, com base nestas pedras que foram removidas para que a gente possa construir uma caminhada saudável, para que de fato o Senhor possa nos ajudar a remover as pedras da infidelidade. E eu quero agora convidar os irmãos, 1 Reis, capítulo de número 6, versículo de número 7. Nesse livro, sabe por que eu estou trazendo isso para os irmãos? Porque eu entendo que a morte, ela representa o túmulo e vice-versa. O túmulo representa a morte física, mas a ressurreição representa para nós o templo, porque hoje nós somos o templo e a morada do Espírito Santo de Deus, que habita em nós. E aquele que nele crê não morrerá jamais. Então, no livro de 1 Reis, no capítulo 6, versículo número 7, o escritor sagrado diz assim: edificava-se a casa com pedras preparadas, como as trazia se edificava, de maneira que nem martelo, nem machado, nenhum outro instrumento de ferro se ouvia na casa quando edificava. Quero fazer uma releitura desse versículo, porque eu acho isso aqui muito importante na construção da nossa casa espiritual, da mesma forma, da mesma maneira como o templo era construído. Edificava-se a casa com pedras preparadas, como as trazia se edificava, de maneira que nem martelo, nem machado, nenhum outro instrumento de ferro se ouvia na casa quando edificava. Irmãos, o barulho que é característico nas construções não se ouvia na construção da casa de Deus, porque as pedras, elas já eram lá na pedreira, elas eram tiradas, preparadas, colocadas no esquadro, na medida certa, e quando chegavam à construção do templo, uma sobre a outra era edificada no mais absoluto silêncio. Da mesma forma, da mesma maneira, as nossas vidas precisam ser edificadas assim, no silêncio de Deus, no agir de Deus, no lapidar de Deus, preparando as nossas vidas e colocando cada peça no seu devido lugar. Pedro, quando escreve a sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo de número 5, ele diz assim, 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 5, vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Vós, todos nós. Diz o escritor sagrado. Pedro escrevendo a sua carta. Vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pedras, que somos na construção, na edificação do edifício de Deus.
Efésios capítulo 2, versículo de número 20. Efésios 2, capítulo 20. Diz assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Que fundamento é esse? O fundamento da convicção, da certeza. Interessante é que quando Jesus Cristo, lá no capítulo 16 do Evangelho segundo Mateus, pergunta aos apóstolos, né, quem era a sua pessoa, que as pessoas diziam ser ele, a resposta das pessoas foram de que uns dizem que é João Batista, outros alguns dos profetas, outros Jeremias, mas vós o que dizeis que eu sou? Então Pedro, tomando a frente naquela ocasião, disse: eu digo que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E o que foi que Jesus Cristo respondeu? Não foi a carne nem o sangue que tu revelou, mas o meu Pai que está nos céus. E sobre esta pedra, esta convicção, essa certeza de que você tem, que eu sou o Cristo, Filho de Deus vivo, é que eu vou edificar a minha igreja. Por isso, queridos irmãos, a igreja de Jesus, ela é edificada justamente nesta certeza, nesta convicção, como uma pedra sólida, que Jesus Cristo é Filho de Deus, Senhor e Salvador dos homens. No capítulo 4 do livro de Efésios, nós encontramos uma outra expressão semelhante a esta. Efésios 4, versículo de número 12 ao versículo de número 13. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O que Deus quer é justamente o nosso aperfeiçoamento para a edificação do corpo de Cristo. Igreja. Igreja que vive e que pratica a fidelidade. Igreja fiel. Membros que de fato são fiéis aos princípios da palavra do Senhor. Paulo, escrevendo a sua segunda carta ao jovem Timóteo, versículo número 2, capítulo 2, versículo de número 19, Paulo diz assim, capítulo 2, versículo de número 19, ó. Todavia, o fundamento de Deus fica firme. Em outras palavras, uma pedra, certeza, solidez, fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece aqueles que são seus, e qualquer que profere o seu nome aparta-se da iniquidade. O firme fundamento de Deus permanece tendo este selo, firme a convicção. O Senhor conhece os seus, e qualquer que profere o seu nome aparta-se da iniquidade. Agora vamos para o livro do profeta Malaquias. Livro do profeta Malaquias. Entender aqui algumas questões que precisam ser pensadas e meditadas para que nós possamos permitir que o Senhor tire, remova estas pedras das nossas vidas. A primeira pedra que eu gostaria de estar mencionando com os irmãos aqui no livro do profeta Malaquias é a pedra da infidelidade religiosa. Pedra da infidelidade religiosa. Observe que nós havíamos dito que nós queremos construir uma história, pavimentar uma estrada para que nós possamos caminhar nela com base nos princípios da palavra de Deus.
nos versículos de número 6 e versículo de número 8 do capítulo 1. Leia comigo, por gentileza. O livro, por si só, ele é muito claro. O filho honra o pai, o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos. A vós, ó sacerdotes, que desprezai o meu nome, e vós dizeis, em que nós temos desprezado o teu nome? Observe que eu disse que a estrutura redacional de Malaquias é uma estrutura de perguntas e respostas. Querido, o povo estava desviado, afastado, nesse contexto aqui de Malaquias, e nós podemos fazer uma contextualização aos nossos dias de hoje, no que diz respeito à nossa caminhada com o Senhor, aquilo em que o Senhor deseja construir em cada um de nós, como foi lido nos versículos anteriores. Nós podemos perceber que Deus, de fato, quer que seja removida de cada um de nós esta pedra da religiosidade. O povo estava todo desviado devido à degeneração dos sacerdotes do povo, daqueles que tinham justamente o dever, justamente de estar instruindo o povo de Deus. E nós observamos que se a gente for olhar, digamos assim, num contexto mais amplo, nós iremos perceber que muitos líderes de igrejas que existem por aí, e em muitas igrejas, as pessoas que tentam se relacionar com Deus, de fato não são bem instruídas, não são bem dirigidas e guiadas, e consequentemente, diante desta situação, as pessoas vão cada vez mais e mais se afastando dos caminhos do Senhor, da proximidade de Deus, do Senhor Santo. Observe o que diz o profeta Oséias no capítulo 4, nos 6 primeiros versículos do seu livro. Oséias, capítulo 4, versículo de 1 a 6. Ouve a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Só permanece o perjurar, o mentir, o matar, o furtar, o adulterar, fazer violência, atos sanguinários, segue imediatamente a outro. Isso aqui é algo que está fora do nosso contexto real? De jeito nenhum. Todos esses adjetivos aqui, de fato, é algo presente na vida das pessoas, dos homens de um modo geral. Mas quero dizer para os irmãos que muitas vezes está aqui, estas pedras estão dentro do nosso contexto religioso. Só permanece o perjurar, o mentir, o matar, o furtar, o adulterar, fazem violência. Um ato sanguinário segue imediatamente o outro. E até o versículo de número 6. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Prossiga. Todavia ninguém contenda com ninguém e repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com os sacerdotes. Por isso, tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. Versículo número 6. O povo foi destruído, diz o Senhor, porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Por que que o povo foi destruído?
Porque que o povo, em muitas situações, sofreram situações de adversidade, porque faltou o conhecimento através do ensinamento, do ensino da palavra, por aqueles que tinham e têm o dever de fato ensinar a verdade através da Escritura Sagrada. Uma outra pedra que precisa ser removida é justamente a pedra da infidelidade moral. Capítulo 3, versículo de número 5. Capítulo 3, versículo número 5. Chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam, o diarista em seu salário, e a viúva e o órfão, e o que perverte o direito do estrangeiro, e não teme, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui nós observamos uma coisa. Abundava nesta época, na época de Malaquias, a feitiçaria, o adultério, o perjúrio, a opressão e a fraude. Todas essas coisas, todos esses adjetivos eram uma característica na época do profeta Malaquias. Infidelidade moral. Mas eu quero que nós voltemos no capítulo 2, no versículo de número 17. Vejam o que está escrito. Capítulo 2, versículo de número 17. Enfadais ao Senhor com as vossas palavras, e ainda dizeis: em que te enfadamos? Nisto que dizeis: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e é desses que ele se agrada. Ou onde está o Deus do juízo? Olha aqui. O povo enfadava o Senhor com a sua religiosidade, com a sua decadência moral. Tudo isto naquela ocasião. A feitiçaria campeava entre os filhos de Israel, o adultério semelhantemente, perjúrio, opressão e a fraude, mas o povo ainda dizia isto, perguntava isso. Todo aquele que pratica essas coisas, não é? Qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e é desses que o Senhor, né, se agrada. Ou onde está o Deus do juízo? Às vezes, quando nós olhamos para uma realidade, não é, tanto religiosa, como também uma realidade espiritual, estas questões estão envolvidas. Não tem nada não, né? É assim mesmo, deixa as coisas acontecerem, né? Então, é necessário, é preciso que nós tenhamos a convicção de que a infidelidade moral é precisa ser tirada das nossas vidas. Outra coisa que eu queria estar também mencionando com os irmãos nesta noite é a infidelidade social. Capítulo 2 do livro de Malaquias, dos versículos de número 11 ao versículo de número 14. A infidelidade social do povo. Judá tem sido desleal, e a abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém. Porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a filha de deuses estranhos. Prossiga. O Senhor destruirá as tendas de Jacó, o homem que fizer isto, o que vela e o que responde e o que apresenta uma oferta ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazeis isto outra vez, cobrindo o altar do Senhor com lágrimas, com choro e com gemido, de sorte que ele não olha mais para a sua oferta, nem aceitará com prazer das vossas mãos. E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade,
E aqui eu quero parar. Lembrem-se da resposta de Jesus Cristo para as pessoas nos dias do seu ministério. É lícito repudiar a esposa ou a mulher por qualquer motivo? Porque quando nós olhamos para esta questão da infidelidade, geralmente, né, nós associamos a essa questão conjugal. E Jesus Cristo dá a resposta. E aqui o que o Senhor diz através do profeta Malaquias? O Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. O Senhor estava presente no momento em que nós dizemos sim, até que a morte nos separe. Prometo ser leal, prometo ser fiel, prometo ampará-la, seja na doença, na saúde, na alegria ou na tristeza. Deus foi testemunha disso, no momento em que nós havíamos proferido com os nossos lábios. Está aqui. Uma das causas do pecado é a corrupção. Na história de Israel, tinha sido justamente o comprometimento com mulheres estrangeiras, de nações ao redor. A nação de Israel tinha sido separada para ser uma nação diferente, para ser um instrumento para levar as outras pessoas aos pés de Jesus. Lembram daquilo em que o Senhor disse para Abrão, até então Abrão, no capítulo 12? E tu ser uma bênção. Tu ser uma bênção. E, na verdade, nós observamos que muitas vezes, no contexto atual, há uma infidelidade social. E aqui nós não queremos entrar no mérito da questão, mas que cada um de nós possamos refletir, né, naquilo em que o Senhor pede, através do profeta Malaquias, para que esta pedra da infidelidade social seja removida. E por fim, aquela infidelidade que machuca muitas vidas, e às vezes faz sangrar, é a infidelidade material. Capítulo 3, dos versículos 7 a 15. Observe que o Senhor diz: desde o dia de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos, e não guardastes. Tornai para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Olha aí, mais uma vez o Senhor pergunta, o povo responde numa tentativa de justificar a sua infidelidade. Roubará o homem a Deus? Pergunta ao Senhor. Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. O restante dos versículos, eu creio que nem preciso mencionar, porque nós somos sabedores de cor e salteado. A obra da evangelização do mundo, de certa forma, tem sofrido por conta justamente da infidelidade do povo, do apego de muitos às coisas materiais. E aqui nós observamos que o Senhor está perguntando: roubará o homem a Deus? Aliás, no que nós estamos te roubando? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Interessante que, para finalizar, quando eu pensei nessa construção de um caminho para trilharmos a nossa caminhada com o Senhor, eu queria lembrar aos irmãos que o primeiro livro de Gênesis, ele termina com um caixão lá no Egito. Capítulo 50, por gentileza. Nós havíamos, não é mencionado
na primeira parte a questão do túmulo. O livro do profeta Malaquias, aliás, o livro de Gênesis, perdão, ele termina com um caixão do Egito. Vai estar aí justamente nos versículos de número 22 ao de número 26. Né? Vou ler só os dois últimos versículos desse capítulo, que é o versículo de número 25 e 26. E José fez jurar aos filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José na idade de 110 anos, e embalsamaram e o puseram num caixão no Egito, dentro do túmulo. Quando nós voltamos para o livro do profeta Malaquias, e aí eu disse que nós esperávamos que o livro fosse ser uma tônica diferente, mais amena, e não cheio de repreensão. Nós observamos que, ainda assim, esse livro traz uma mensagem de esperança. Uma mensagem de esperança para aqueles que permitem que o Senhor possa remover estas pedras da infidelidade. O que diz aí os versículos de número 16 a 18 do capítulo 3 do livro do profeta Malaquias? Malaquias 3. Os versículos 16 e 17. Uma mensagem de esperança, olha. Então aqueles que temem ao Senhor, falam cada um com seu companheiro. E o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele para os que o temem, e para os que se lembram do seu nome. Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que fareis, serão para mim particular tesouro, poupá-lo-eis, como o homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não serve a Deus. Por que o homem, de uma maneira geral, não serve a Deus? Porque quer permanecer na sua infidelidade. E aqui tem uma promessa de esperança. O Senhor vai remover todas essas pedras, né, que nós aqui frisamos das nossas vidas para nos abençoar, para que o mundo possa de fato ver, mais uma vez, a diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. Que nós possamos, queridos irmãos, podermos pautar a nossa experiência de vida cristã nessa estrada. Que o Senhor nos ajude a construir, à luz da sua palavra, dos ensinos bíblicos, de versículos que ainda há pouco acabamos de construir, para que nós cheguemos a esse estágio final. O Senhor vai fazer com que as pessoas conheçam entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. E qual poderíamos, com base no nosso tema, qual seria o distintivo de as pessoas observarem quem serve e quem não serve a Deus? É justamente a fidelidade. Porque a infidelidade só vai obstruir este caminho, esta caminhada que o Senhor preparou para os seus filhos. Amém? Vamos orar? Muito obrigado, meu Senhor. Obrigado pela vida dos teus filhos conosco nesta noite. Muito obrigado pela oportunidade de podermos meditar na tua palavra e dela tirarmos lições para as nossas vidas.
Fica conosco no restante desta noite, nos dando um sono tranquilo, reparador, e que amanhã nós possamos despertar para um novo dia, para viver a tua presença, para a honra e para a glória do teu santo nome. Nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.